Sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje é sobre as infrações às normas de prestação de informações, em relação também ao crime de falsidade, bem como a competência. Em relação às infrações das normas de prestação de informações, de acordo com o artigo 1011 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, as pessoas físicas ou jurídicas que deixarem de fornecer aos seus beneficiários, dentro do prazo, ou fornecerem com inexatidão documento comprobatório com indicação da natureza, do montante do pagamento, das deduções e do imposto de renda retido no ano calendário anterior, ficarão então sujeitas a uma multa de R$ 41,43 por cada documento não emitido ou emitido então com essas incorreções que acabamos de ver. A falta de informação de pagamentos efetuados no ano anterior, por si só, ou como representantes de terceiros, com a indicação do nome, do endereço e do número de inscrição no CPF, no caso de pessoas físicas, e do CNPJ, no caso de pessoas jurídicas, das pessoas que receberam, de acordo então com o artigo 1012, sujeitará o infrator a uma multa de 20% do valor não declarado ou dessa eventual insuficiência. Então a multa é de 20% sobre o valor que não foi declarado. Além disso, nos termos do artigo 1013 do Regulamento do Imposto de Renda, as pessoas físicas e jurídicas, sendo contribuintes ou não, também os tabeliães, os escrivães e os distribuidores, bem como os oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos, e os contadores e os partidores, todas essas pessoas, quando deixarem de fornecer nos prazos estabelecidos as informações ou esclarecimentos solicitados pela Secretaria da Receita Federal, será então aplicada uma multa que irá de R$ 538,93 até R$ 2.694,79, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Além disso, a falta de informação de pagamentos efetuados no ano anterior, por si só, ou como representante de terceiros, com a indicação do nome, do endereço, do número de CPF ou CNPJ das pessoas que receberam, segundo o 1012, sujeito ao infrator então uma multa de 20% do valor não declarado ou da insuficiência, como a gente já havia visto. Em relação ao crime de falsidade, responderão como coautores de crime de falsidade o gerente e o administrador de instituição financeira ou assemelhadas, nos termos do artigo 1026 do Regulamento do Imposto de Renda, desde que eles concorram para que seja aberta uma conta ou movimentados recursos sob nome falso, ou de uma pessoa física ou jurídica inexistente, ou ainda de uma pessoa jurídica liquidada de fato ou sem representação regular. Nesse sentido, é facultado às instituições financeiras e assemelhadas solicitar ao secretário da Receita Federal o número de inscrição, a confirmação do número de inscrição no CPF ou no CNPJ. Já em relação à extinção da punibilidade, de acordo com o artigo 1027 do Regulamento do Imposto de Renda, extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei 8.137 de 90 e na Lei 4.729 de 65, quando o agente promover o pagamento do tributo, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Então, antes do recebimento
da denúncia, se o contribuinte promover o pagamento, vai se extinguir a punibilidade. Já em relação à competência das autoridades, de acordo com o artigo 1030 do Regulamento do Imposto de Renda, compete em caráter privativo aos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil aplicar as normas constantes do Regulamento do Imposto de Renda, sendo que a autoridade fiscal competente será a do domicílio tributário do contribuinte, ou do seu procurador, ou ainda do seu representante. De acordo com o parágrafo 1º do referido artigo, caso haja mudança de domicílio fiscal, poderá ser adotado o procedimento de recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do imposto de renda. Em relação ao domicílio fiscal da pessoa jurídica, primeiro, em relação ao imposto de renda, quando existir um único estabelecimento, o lugar onde este esteja situado. Já quando existir mais de um estabelecimento, a opção da pessoa jurídica, o lugar onde esteja situado o estabelecimento centralizador de suas operações ou ainda a sede da empresa no país. Em relação às obrigações em que incorra como fonte pagadora o lugar de estabelecimento matriz da pessoa jurídica que pagar, creditar, entregar, remeter ou empregar rendimento sujeito ao imposto de renda no regime de tributação na fonte, o imposto de renda retido na fonte. Então, é no lugar do estabelecimento da matriz dessa pessoa que pagar, então, entregar ou creditar. Em relação às divergências ou dúvidas sobre a competência das autoridades, elas serão decididas pelo secretário da Receita Federal. Qualquer autoridade competente, de acordo com o artigo 1031 do Regulamento do Imposto de Renda, poderá solicitar de outra autoridade as investigações necessárias ao lançamento do imposto de renda. Quando essa solicitação não for atendido, esse fato será comunicado ao secretário da Receita Federal. Além disso, conforme o artigo 1032 do Regulamento do Imposto de Renda, antes de feita a arrecadação do imposto de renda, quando circunstâncias novas mudarem a competência da autoridade, aquela que iniciou os procedimentos enviará todos os documentos à nova autoridade para o lançamento e a cobrança devidos. Já em relação ao reconhecimento de firmas, de acordo com o artigo 1033 do Regulamento do Imposto de Renda, exceto nos casos excepcionais ou naqueles em que a lei imponha explicitamente essa condição, não será exigido o reconhecimento de firmas em petições dirigidas à administração pública, podendo, todavia, a repartição requerida, quando tiver dúvida sobre a autenticidade da assinatura do requerente, ou ainda quando a providência servir ao resguardo do sigilo, ela poderá então exigir antes da decisão final a apresentação de prova de identidade do requerente, mas a regra geral é que não é exigido o reconhecimento de firma. Uma vez verificada a qualquer momento a falsificação da assinatura em documento público ou particular, a repartição considerará não satisfeita a exigência documental e dará conhecimento do fato à autoridade competente, dentro então do prazo improrrogável de 5 dias para a instauração do processo criminal. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.